Eu acredito que depois de uma oração dessa não tem demônio que resiste. A Bíblia diz que em nome de Jesus todo mal tem que sair. Por que ele não vai sair? Maior é o nosso Deus. Quem crê nisso? De Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos falar de um homem chamado Cornélio. O nome de Cornélio é um nome bem diferenciado. Cornélio é uma pessoa que, através das suas ações, chamou muita atenção. É um homem que fez a diferença na fé. Você ser uma pessoa que faz a diferença na fé é algo muito bom. A fé, ela pode te levar a fazer a diferença. A fé é algo muito incrível na vida das pessoas. Principalmente na vida de quem é pai, de quem é marido. Porque há uma responsabilidade dobrada em ser aquele que vai instruir, inspirar, em ser aquele que vai trazer conselho, em ser aquele que vai tomar as decisões, em ser aquele que busca resultado, em ser aquele que se preocupa. Então, Cornélio, ele tinha esses atributos na sua vida. E isso chamou a atenção de Deus para a sua vida. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, digno de receber a honra e de receber a glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu queria só que abaixasse o fundo aqui do retorno. E por favor, tirasse um pouquinho do grave, deixasse um pouco mais de agudo aqui para mim, por favor, gente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou, melhorou. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Ele carrega uma... Observe isso aqui, irmãos. Observe o que a Bíblia está dizendo. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Fala assim: toda a minha casa também é assim. Levante a mão e diga assim: a minha casa é assim, em nome de Jesus. A responsabilidade de um homem ou de uma mulher é algo incrível, é algo surpreendente. Hoje é raro, mas é uma coisa que chama a atenção. Pessoas que exercem esses atributos, que eu tenho, obrigado, mano, que eu tenho como algo bom, sabe? É virtude isso aí. Isso é virtude. Isso não é uma coisa comum. O mundo mostra uma coisa comum, que é o comum você brigar, comum você se separar, comum você entrar em discussões, comum você ter uma atitude totalmente arrogante, ignorante, uma atitude de, às vezes, incredulidade. É isso que o mundo mostra. O mundo não está nem aí com as coisas. As pessoas chegam agora nessa época, as pessoas aproveitam esse tempo para ver o que vai fazer de festa, de baderna, e não entendem os propósitos. O Natal, o nascimento de Cristo, o que mais que vai representar? O que significa isso? E assim vai indo as coisas. As coisas vão perdendo o rumo, as coisas vão perdendo o sentido, as coisas vão perdendo a direção. E Cornélio não. Cornélio, ele tinha uma responsabilidade muito grande na sua vida profissional. Ele era um centurião. O centurião, ele tinha uma responsabilidade de se responsabilizar por 100 soldados. Então ele tinha 100 soldados à sua disposição, ao seu comando. E Cornélio, mesmo com essa responsabilidade de ser um centurião, e não era judeu. Não, ele não era judeu. Ele era um gentio. Ele era gentio. Pastor, mas por que o senhor está focando nessa questão? Porque os ensinamentos, as orientações de orações, era para o judeu. A questão de oração vem da linha judaica, do povo judeu. Os judeus que fazem oração. Os outros povos, eles fazem rituais, eles fazem oferendas. Mas Cornélio, ele era um homem diferente. Ele foi criado numa cultura diferente, com comportamento diferente, com atitudes diferentes, que não era comum ao seu povo, que não era comum à sua cultura. E uma das coisas que chama atenção também na vida dele é piedoso. Uma pessoa piedosa, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que ama, uma pessoa que cuida, uma pessoa que tem amor. Essa pessoa tem piedade, essa pessoa ela perdoa, ela é uma pessoa bondosa. Geralmente quem entra nessa questão do militarismo, a gente até tem um pouco de ciência, que as pessoas ficam mais frias. Não sei se você tem um conhecimento de pessoas que trabalham nessa área. Dependendo da carreira que ela segue nessa área, ela acaba ficando mais gelada, uma pessoa mais fria, até mesmo por causa ela não consegue, muitas das vezes, ter uma liberdade. Ela chega em certos ambientes, ela não consegue ficar de costa para a porta, ela fica de frente. Essa pessoa, ela anda sempre armada. Eu tive, assim, alguns contato com as pessoas que trabalham nessa área. Muitos deles dormem com a arma debaixo do travesseiro.
Eu tive um contato com um casal que o problema dele no casamento era que toda vez a mulher, por ser policial, às vezes acordava assustada com a arma em cima dele, querendo matar ele. Não é eu, amor, é eu. A pessoa carrega traumas. A pessoa fica mais fria, a alma dela fica totalmente gelada, ela perde certo sentimento. Ela não consegue olhar para as pessoas como nós, no olhar de falar quem é, não. Ela já olha olhando, procurando quem é a pessoa, de cima e embaixo. Quem está entendendo o que o pastor está falando, diga amém. Para que eu possa continuar aqui. Então Cornélio, ele tinha virtudes, e essas virtudes chamam a atenção: piedade, temente a Deus. A questão de ser temente a Deus, eu queria até abrir lá no livro de Provérbios, o último livro de Provérbios. Eu já vou continuar, mas eu tenho que voltar um pouquinho aqui. Me ajuda aí. Qual que é o último livro, o último capítulo de Provérbios? Vocês me ajudam aí? Não, né? Não é o último livro de Provérbios, é de Eclesiastes. Não sei se trabalha também, assim, né? Vocês me ajudam aí. Eclesiástico, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Não, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Versículo 12 também. Demas, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E muito estudar, enfadado da carne, enfada a carne. Olha a conclusão. O subtítulo desse texto é conclusão. Olha o que Salomão concluiu. O homem mais sábio. De tudo que se tem ouvido, a suma ou fim é o quê? 13. Teme a quem? E o que mais? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo. Isso é dever do judeu, do gentio, de todo mundo. O fim de tudo que se tem ouvido, a conclusão que ele tem é isso: é temer a Deus. É ter respeito com Deus, é ter medo de Deus, é ter reverência com Deus. Porque a primeira coisa, antes de ter o respeito, é você ter argumentos para entender a quem você tem respeito. Às vezes tem pessoas que, pelo amor de Deus, ela quer respeito, mas ela primeiro tem que se dar primeiro. Como é que você vai respeitar uma pessoa que não se coloca no seu devido lugar? Imagina um policial chega para você, um policial está todo lá com um copo de cerveja na mão, bebendo um cigarro e fala: para seu carro aí, meu. Para aí que eu já vou atender você. Passa seus documentos. Você vai sair correndo, você vai falar: policial, calma, depois, na hora que você estiver sadio, você me aborda. Eu sei que você é uma autoridade, mas não dá para te respeitar na situação que você se encontra. E por lei não é nem permitido. Em serviço está dessa forma. Então tem pessoas que ela carregam a autoridade, mas ela acaba perdendo essa autoridade. Ela perde esse atributo, esse respeito, esse temor. E para Deus nem sequer chega perto. Deus, ele jamais vai perder a sua posição de ser reverenciado, de ser honrado, de ser adorado, de ser glorificado. E é por esse motivo que Salomão chegou numa conclusão: o fim é: teme a Deus. Ele leu tudo, ele fala assim que ele viu tudo que há debaixo do sol. Ele viu tudo. Nessa conclusão dele, ele fala assim: ele viu tudo. Ele chega no versículo 7, para você poder chegar nessa conclusão também. Ele fala assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, de vaidade, diz o pregador. Tudo é o quê? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Às vezes você luta para conseguir isso, luta para conseguir aquilo. Às vezes você arruma até confusão. A pessoa perde a amizade com a família. Não, esse é meu. E acaba naquela guerra. Aí a pessoa alcança tudo que ela almejava alcançar. Ela está abastada, como diz o ditado, cheia de tudo. Mas aonde está a alma dela? Para que vai servir tudo isso? Momentaneamente? Só para aquela vida momentânea, sem ter nenhum sentido, sem ter nenhum objetivo? Qual que é o objetivo do homem nessa terra? É isso aqui, temer a Deus e guardar os seus. A partir do momento que eu trabalho na minha vida e a minha vida não me dá essa suficiência de temer a Deus, eu não vejo sentido em mais nada. Eu posso ser a pessoa mais sábia, eu posso ser a pessoa mais inteligente, mas se eu não temer a Deus, se eu não ter respeito para as coisas de Deus, eu sou pior do que todos os homens. Eu não valo nada, não presto para nada. Aí às vezes a pessoa ela quer alguém na sua vida, mas quem é que você está escolhendo? Uma pessoa que não teme a Deus? Eu quero fazer aliança, mas com quem que você está fazendo aliança? Com alguém que não tem temor a Deus? Se essa pessoa não respeita a Deus, não tem temor a Deus, essa pessoa não olha para Deus, não se olha para dentro de si e reconhece a Deus, ela vai reconhecer você aonde? Se ela não respeita a Deus, ela vai respeitar você como marido ou como esposa, ou não vai. Por que muitas das vezes a pessoa perde o valor das coisas? Porque ela não tem temor a Deus. Quem nos faz valorizar a vida é quem é. Então o fim
É isso aí. É temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Versículo 14 agora. Eclesiástico 12, 14. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boas, quer seja más. Diga glória a Deus. Isso aqui é importante, senhor. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja más. A questão é que muitas das vezes tem coisa que o ser humano faz, que ele acha que está escondido, que ele acha que ninguém vai ver, ele acha que ninguém está vendo. Ninguém sabe disso, mas Deus está vendo. Ele vai trazer juízo sobre todas as coisas, quer seja coisa boa. Oh, meu amado, você fez coisa boa, glória a Deus pela sua vida. Mas se você fez coisa má, por mais que pareça que ninguém está vendo, é melhor você se reconciliar com Deus hoje. O intuito, o propósito de Jesus é isso. É trazer para o ser humano um arrependimento, uma confissão, para que o ser humano seja o quê? Salvo. A minha alma precisa de Jesus. A minha alma, o meu interior, a minha alma precisa de quem? De Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, a nossa alma fica todo dia sendo oprimida por causa das acusações malignas. A sua mente fica todo dia destruindo a sua alma. Você às vezes não tem paz. Você fica pensando naquilo, você fica remoendo aquilo. Dentro de você é como se você tivesse, fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É a sua alma pedindo socorro. É por isso que o Espírito Santo está aqui, para libertar a sua alma. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Posso continuar? Então vamos lá, próximo ponto. Além de ser piedoso, de temer a Deus com toda a sua casa, que é uma missão difícil, fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo, orava a Deus. Esmola ao povo, e de contínuo orava a quem? A Deus. Você viu que nós acabamos de ler que Deus vai trazer juízo sobre todas as obras, quer seja boa, quer seja má? Essa parte de dar esmola é uma coisa que nos dias atuais é uma coisa que a gente tem que vigiar ao máximo. A esmola de antigamente, vamos se dizer, a ajuda que era dada, era uma coisa que era direcionada. Por exemplo, quando Pedro estava indo ao templo, tinha um homem que desde a sua infância ficava na porta do templo. Então todo mundo sabia que ele era uma pessoa dependente. Ele era coxo de nascença. Não tinha o STF. STF que fala que ajuda? É isso? É INSS, obrigado. Obrigado. Não tinha apoio. Não tinha. É tanto que naquela época a ordenança era para amparar os órfãos e as viúvas. Cadê os orfanatos? Cadê os orfanatos para parar os órfãos? Não tinha um ministério para poder dar uma atenção para quem estava em situação de vulnerabilidade. Ali não tinha ninguém para parar. Não tinha. Então a igreja, ela tinha esse papel de fazer o bem. A igreja tem que fazer o bem. A igreja ajudar o próximo. A comunidade era acolhida. Tanto que quando alguém entrava na igreja, a Bíblia diz assim que não havia entre eles alguém que tinha necessidade, porque um ajudava o outro. Fazia parte, virava a família. Tanto que eles se tornaram cristãos. Era conhecido como um grupo de cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Então a igreja tinha essa missão. Mas Cornélio, ele já fazia essas coisas. Cornélio era um homem que mesmo sem uma doutrina instruindo ele já fazia algo que chamava a atenção de quem? De Deus. Cornélio não era da igreja. Cornélio não tinha igreja. Lindo. Cornélio não tinha uma igreja. Mas mesmo assim Cornélio tinha algo dentro de si, que era de se preocupar com o próximo. Atitudes que agradavam a quem? A Deus. Ele fazia oração contínua. Então nós vemos na vida de Cornélio, era um homem que tinha a fé. Porque quando você faz algo contínuo, como ele fazia aqui, ele tinha perseverança. E só persevera quem tem a fé. Você já percebeu que às vezes você começa a abrir um propósito com Deus e tem algo maior do que o seu propósito? Você já percebeu que toda vez que você abre um propósito com Deus, vai surgir algo mais forte do que o seu propósito? Você já percebeu que quando você abre um jejum, vai aparecer uma comida que é mais forte do que o seu jejum? Você já percebeu que quando você fala, eu tenho um compromisso com Deus, vai aparecer um compromisso maior do que o seu compromisso com Deus? Porque o diabo sempre vai querer tomar o lugar de Deus na sua vida. O diabo vai dizer para você que você não tem capacidade de ser uma pessoa de fé. O diabo vai querer dizer para você que você não tem capacidade de ser uma pessoa que vive pela fé. Então o diabo vai querer sempre provar para você que você não está vivendo na fé. É tanto que Jesus, ele foi uma pessoa provada pelo diabo. A Bíblia diz que Satanás falou, se tu és filho de Deus, joga em Jesus o quê? Tenha dúvida. Se tu és filho de Deus, faça essas pedras se transformar o quê? Em pão. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
diabo vai querer sempre colocar algo na sua vida para poder tirar aquilo que Deus tem para você. Você lembra de Sansão? Sansão foi a Dalila. Na vida de Esaú, foi a lentilha. José fugiu da mulher de Potifar. Daniel resistiu à cova dos leões. Davi foi forte em enfrentar aquele gigante. Josué foi forte em perseverar diante da vontade de Deus. Quando você coloca algo no seu coração com Deus, vai aparecer situações para tentar barrar a sua fé. Mas é onde você vai saber quem é que está na sua vida, se é Deus ou não. Porque se for Deus, você vai fazer de tudo para dar o melhor para Ele. Nada pode parar o verdadeiro adorador. Nada pode parar quem é da fé. Nada pode barrar aquele que tem fé. E mesmo Cornélio sendo um homem cheio de responsabilidade, como eu já citei, mas mesmo assim ele tinha a sua vida com Deus. Temou a Deus, fazia a sua oração e era contínuo. Era uma pessoa que tinha continuidade no que fazia com Deus. Versículo 3, já estou chegando no término já. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximava dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para o memorial diante de Deus. Diga glória a Deus. Subiu para o que, igreja? Subiu para onde? Subiram para a memória diante de Deus. Isso é um depósito. Isso é um depósito. Como é que está o seu depósito lá no céu? Talvez aqui na terra está cheio. E lá no céu? Abre a tua Bíblia em Malaquias 3,16. Malaquias 3, verso 16. Presta atenção, dobre a atenção, para que você possa tomar posse do que o Espírito está trazendo à igreja nessa manhã. Malaquias 3,16. Quem achou, diga glória a Deus. O que está escrito aí? Então, Malaquias 3,16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Então os que temiam, repito, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e o quê? E ouvia. Diga para a pessoa que está assim: Deus está atentando e te ouvindo. Agora, depois do ponto. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. Você sabe mudar, Maurício, a tradução aí? RA? Havia um memorial escrito diante dele, para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, é isso mesmo. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia o quê? Um memorial escrito diante dele, para os que eu temia ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Fala assim para a pessoa que eu falo assim: ó, as tuas ações estão diante de Deus. Está escrita no memorial de Deus. Está escrito diante de Deus. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Quem está recebendo o que o Espírito está trazendo? Vocês estão entendendo? Então diante de Deus tem o quê? O memorial. Calma aí. Quem é que está orando agora? É o profeta Everaldo? Cadê o memorial do... Ah, isso é o profeta. Deus conhece as tuas... Você já leu no Apocalipse? Eu conheço as tuas... Fala para a pessoa que fala assim: Deus diz que conhece as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu sei que tu não é nem quente e nem frio. Oh, Jesus. Volte à prática das primeiras obras. Volte à prática de quê? As primeiras obras. Senão eu venho contra ti. O desejo de Deus é que nós venha dar bom fruto. O desejo de Deus é que nós sejamos pessoas que diante dele, ele possa achar em nós algo maravilhoso. Diga glória a Deus. Há tanto que a palavra do Senhor diz que cada um de nós, os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus está olhando para mim e para você. Cornélio, ele fazia as suas esmolas. Cornélio fazia as suas orações. Cornélio temia a Deus e conseguiu levar sua família também a ser temente a Deus. Cornélio fazia as suas orações contínuas. E Cornélio um dia entra no templo para orar. E quando Cornélio está orando, apareceu um anjo diante de Cornélio e falou: ó, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, as tuas ações estão chegando diante de Deus. Estão diante de Deus. Às vezes você não sabe quantas vezes orou, mas Deus sabe quantas vezes você orou. Às vezes você não sabe o que pediu, mas Deus sabe o que você está pedindo.
Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Você lembra de Daniel? O que o anjo falou para Daniel? Você lembra? Nos 21 dias? Nas 3 semanas? Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicaste o coração a compreender e a orar, as tuas orações chegaram diante de Deus. Ei, fala para a pessoa que está assim, nunca pare de orar. Nunca pare de orar, nunca pare de clamar, nunca pare. Independente da situação que você enfrenta na sua vida, começa a colocar diante de Deus essa situação. Ah, Jesus, esse memorial, como é que está o nosso lá diante dele, hein? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem. O memorial do Senhor é para quem? Os que temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. Diga glória a Deus. Não esqueça-te do seu Criador. Está lá escrito em Eclesiastes, quando nós lemos no 12. Não esqueça do teu Criador. Não se esqueça do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos ler o 17 e o 18 de Malaquias 3. Agora o 17. Eles serão para mim o quê? Particular. Fala para a pessoa assim, você é dele. Um particular o quê? Tesouro. Um particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então, versículo 18. Então vereis o quê? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez a diferença entre o que é justo e perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença, há uma grande diferença. E Deus, ele fala que ele vai fazer. Jesus, ele usou muito essa expressão em parábolas. Ele falou assim, o reino do céu é semelhante a uma rede que é jogada ao mar e puxa para fora. E quando ele puxa, ele separa os peixes ruins dos peixes bons. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Jesus usou muito essa expressão. Eu e você, nós temos que saber que nós somos diante de quem? De Deus. Nós temos que ter consciência. Deus nunca vai julgar nós por inconsciência. Não. Deus nunca vai nos julgar por algo inconsciente. Para nós chegar naquele dia e falar, Senhor, eu não sabia. Não vai ter inocente diante do Senhor. Não vai ter inocente. Abre lá no livro de João, capítulo 15. É 15 mesmo? Vamos ver lá. João, capítulo 15. Quem achou, diga amém. Eita, tem gente que é rápido, hein? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 22. João 15, verso 22. O que está escrito aí? 15 e 22. Se eu não lhe viera, como é que é? Se eu não viera e não lhe houvera falado, pecado não o quê? Não teria. Mas agora eu não tenho o quê? Agora eu não tenho o quê? Do seu? O que é o pecado? É transgressão. Jesus nos leva a não transgredir. Jesus nos leva àquela palavra que Salomão disse. O fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E existe até uma grande questão se Salomão foi salvo ou não, pelas loucuras que ele cometeu no decorrer da sua vida. O homem mais sábio. Então, irmãos, o que nos resta agora é somente uma coisa, que nós temos garantido pelo Espírito de Deus: o temor a Deus. Isso é algo do Espírito Santo, você sabia? Isso é algo do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Ezequiel, se você quiser abrir, pode até abrir, 36. Ezequiel 36. Agora, por favor. Eu vou te mostrar algo que às vezes você tem dificuldade de entender, mas a Bíblia nos deixa claro. Ezequiel 36 fala algo muito maravilhoso, que fala sobre uma restauração do povo de Israel. E Jesus fala assim, ó. Aleluia, Jesus. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, ou dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós, olha a diferença do espírito com letra minúscula, é o espírito do homem. E agora no 27 ele diz, porei dentro de vós o meu. Ele está falando que vai colocar o quê? O meu. Fala para a pessoa, assim, você tem o espírito daquele que não vai te deixar transgredir. Olha o que te faz vencer aqui, ó. Você pode dar um brado de glória, de aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andes nos meus, e guarda os meus, e observais. Observeis. O que te faz observar, o que te faz você atentar, guardar,
Obedecer os estatutos é o Espírito de Deus. Se te tirar o Espírito de Deus, acabou a vida do homem, o homem temente. O que te faz temer a Deus é o Espírito Santo. A carne não quer que você teme a Deus. A carne não quer que você ouça a Deus. A carne não quer que você seja obediente a Deus. Diga glória a Deus. Isso chama a atenção de Deus na vida de Cornélio. Isso chama a atenção de Deus. Porque Cornélio não era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, mas Cornélio já se esforçava para agradar quem? A Deus. Não é só religião. Não. Cornélio fazia as suas orações. Cornélio tinha a sua vida. Cornélio tinha seus atributos. Mas tinha algo que faltava em Cornélio. E nós vamos chegar agora. Aleluia, Jesus. Olha o que o anjo disse para Cornélio. Versículo 5. Atos 10, 5 agora. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por que o anjo está mandando ele chamar Pedro? Aqui os católicos ficam até assanhados. Vou usar essa expressão. Os católicos ficam agitados. Fica animado. Eles começam a colocar uma situação totalmente fora de texto, de contexto. É uma coisa sem sentido. Porque quando a Bíblia fala sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Fala assim para a pessoa, assim, o poder de Deus está sobre a sua igreja. A igreja tem poder na terra. A igreja tem poder na terra. E o diabo não quer que o povo vire uma igreja. Jesus falou assim, um reino dividido não subsistirá. E o que o diabo tem feito nos tempos atuais? Dividindo a igreja. Líderes da igreja, um ataca o outro. Quem gosta disso é o diabo. As igrejas não é para brigar. As igrejas é para se unir e levantar em oração e clamar, porque o inferno não vai prevalecer contra a igreja. A união da igreja é algo muito forte. A Bíblia diz assim, andeis de 2 em 2. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome ali, eu estarei no meio dele. O que vós ligar na terra está ligado aonde? A igreja tem que saber o poder dela na terra. O que nós se reunir aqui nessa manhã em união e clamar e ligar aqui na terra, vai estar ligado no céu e você vai ver as cadeias sendo quebradas. Chegou o momento de você orar e falar, Senhor, em concordância com a igreja, o meu filho é liberto. Em concordância com a igreja, eu declaro cura na vida da minha filha. Em concordância com a igreja, eu quero declarar vitória ao teu povo. A igreja tem que se unir. A igreja tem que se unir. Não adianta você querer ficar querendo um Cornélio, achando que sozinho você vai conseguir, não. O anjo falou, vai chamar Pedro. Quem que é Pedro? Pedro é aquele que vai te instruir, disciplinar, doutrinar, batizar e te enviar, Cornélio. A igreja tem essa finalidade de ir e fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho. A igreja tem essa missão. A missão da igreja em Marcos 16, a missão da igreja, Jesus fala assim, a missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A igreja tem que avançar. A igreja tem que ir. A igreja tem que avançar. A igreja não pode ficar parada. Aleluia, você foi chamado para ganhar almas. Você foi chamado como missionário de Deus nessa terra. Arabachuri cantaramanassa. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Aleluia, prega esse evangelho. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O anjo dá o endereço de Pedro, porque Deus sabe onde você mora. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Diga glória a Deus. O anjo sabe onde é a sua casa. Aleluia. Aleluia. Deus sabe onde é a sua casa. Aleluia, Jesus. Às vezes você fala, ninguém me vê, ninguém sabe. E Deus está falando, estou enviando providência agora. Aleluia, Jesus. Eu peguei um testemunho de uma mulher essa semana. Ela falou que passou por um vale, por uma dificuldade, uma luta muito grande. Uma luta muito grande. E ela orando, e falando, Deus, o Senhor disse que é meu pastor e nada me faltará. Nunca vi o justo, nem a sua descendência me diga o pão. Ela orando, daqui a pouco bate na porta dela, quem? Uma pessoa pedindo comida para ela. Ela falou, meu Deus, o que é isso, Senhor? Ela falou, irmã, faz o seguinte, quando for mais tarde, você vem comer na minha casa. Eita, glória a Deus. Ela disse, daqui a pouco, irmãos, eu fui da tardinha assim, para um carro todo fumê na porta da casa dela, com o vidro todo fumê. Ela falou, meu Deus, é a polícia, o que é isso, Senhor? Quando ela pensa que não foi trazendo sacola, foi trazendo comida, foi trazendo sacola, como ela mora na comunidade, as pessoas ali, vocês entendem, ficaram até pensando que era a polícia civil. Quando pensa que não, o homem falou para ela, eu estava no mercado e Deus me deu o seu nome, Deus me deu o seu endereço e falou para me comprar isso, e eu comprei, e aqui está a glória de Deus. Quem crê nesses mistérios? Ser fiel a Deus não é para qualquer um, não, irmão. Ser fiel a Deus não é para qualquer um, não, irmão.
Eu não sei o que levava Cornélio a ter a sua vida com Deus, mas Cornélio tinha. Cornélio não tinha o espírito, mas Cornélio tinha disciplina, irmão. A religião conseguiu moldar Cornélio em atributos. A lei, a orientação conseguiu fazer Cornélio ser uma pessoa obediente e obedecer os mandamentos. Cornélio era uma pessoa diferente. Ele ia para o templo, ele fazia as orações, ele clamava a Deus, dava esmola, ele praticava a justiça. Só que Deus mesmo assim mandou Pedro ir na casa de Cornélio. Eita glória. A Bíblia diz que quando Pedro estava nessa casa de Simão, a Bíblia diz que Deus fez que Pedro vai para um lugar alto orar. Pedro está orando num lugar alto. Pedro sobe até um telhado e começa a orar ali. Porque o crente tem que ter desejo de orar, irmão. Que negócio é esse? Você vai para a casa dos outros e chega na casa dos outros só porque está na casa dos outros, não pode orar, irmão. Pede licença e fala: eu vou orar, eu vou clamar, eu vou invocar. A visita não é mais importante do que a glória de Deus na tua vida, não. Aleluia, Jesus. Tem que ter temor, tem que ter reverência. A Bíblia diz que quando Pedro está orando, irmão, a Bíblia diz que desce um lençol. Um lençol com todo tipo de animal, de réptil, um bocado de coisa. E a voz dizia: levanta, Pedro, mata e come. No versículo 3. 10, 13 agora. Mata e come. Pedro falou: jamais, eu vou comer isso aí. Aqui Deus já está quebrando, Pedro. Fala para a pessoa assim: Deus quebra. Fala para a pessoa assim: Deus quebra e refaz. Restaura e transforma. Quem é mais forte, o espírito ou a religião? O espírito. Eu nasci assim, eu aprendi assim, mas você não vai morrer assim. Oh glória, Pedro foi formado, irmão. Só que o oleiro falou: eu preciso tirar algumas coisas desse barro, eu preciso modificar esse barro. Às vezes você está olhando para alguém na sua vida e fala assim: meu Deus, muda essa pessoa. Deus está dizendo: eu estou com a mão no barro agora. Ah, Jesus, eu creio nesse mistério, Senhor, eu creio nesse mistério. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. A Bíblia diz: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. A segunda vez a voz falou: o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Diga glória a Deus. Então, por Pedro, ele não ia ir na casa de Cornélio. Por Pedro, ele não ia entrar na casa de Cornélio. Mas antes dos enviados de Cornélio chegar na casa de Pedro, o grandão, todo poderoso, o Senhor dos exércitos entrou lá naquela casa e falou: Pedro, sobe, porque eu preciso tirar de você hoje um chip, tirar esse cartão de memória, eu preciso formatar você, eu preciso te formatar, eu preciso atualizar você, Pedro. Eita glória a Deus. Aleluia. A Bíblia relata que quando os homens chegam, Pedro vai com eles, sem fazer nenhum tipo de questionamento. Sabe por que Pedro vai com eles? Porque Deus já tinha preparado Pedro antes. Fala para a pessoa que fala assim: Deus está te preparando. Aleluia, Jesus. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Diga glória a Deus. Irmão, o cristão ele tem que ter assim, essa unção de atrair com cordas de amor. Pedro, onde ele chegava, Paulo, as pessoas afluíam até ele, por causa da unção de Deus que estava na vida de Pedro. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é isso também. A gente vemos quem é Cornélio e a gente vemos o que Deus faz em quem é religioso. A gente vê o que Deus faz em quem é duro. Deus tira o coração de pedra, coloca de carne, batiza com o Espírito Santo, transforma a mente, transforma o coração. Deus faz o milagre acontecer na vida de qualquer pessoa. Eu não sei quem é a pessoa que talvez você olhe assim: Deus, aquela pessoa, Deus está dizendo assim: eu mudo ela. Deus está dizendo: eu mudo ele. E, meu irmão, eu vou ser sincero para você: quantas são as pessoas que talvez você olhou e falou assim: meu Deus, esse homem está na igreja. Eu nunca imaginava essa pessoa ser crente. Não é mistério, igreja. Quem crê que Deus faz isso? A igreja tem que ter essa autonomia na terra. Deus, eu quero que o Senhor pegue aquele jatobá, aquela madeira dura, que trabalha nela. Aquele concreto, né, Sr. João? Aquele concreto usinado que fala, né? Chega a sair faísca de fogo quando bate o ponteiro. Deus pega isso aí. É esses que Deus quer. Quanto mais difícil, maior é a glória de quem? De Deus. Quem crê que Deus está trabalhando em concreto hoje na sua vida, diga glória a Deus. Deus está visitando a obra, tá? Você vai ver o que vai acontecer. Chega lá, você vai ver parede quebrada por lado. Eita glória. Aleluia, Jesus. Eu gosto desse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Eu ouvia muito dele na igreja que ele é carpinteiro.
Porque as pessoas lá fora, eu cresci ouvindo assim: o pau que nasce torto, meu filho, morre torto. Deixa pra lá, é assim, fazer o quê? Só que quando eu cheguei na igreja, eu falei: eu conheci um carpinteiro. Quem conheceu esse carpinteiro? Hoje ele está passando a plânia hoje. Hoje ele está... Pega, Jesus, pega lá. Diga glória a Deus. Vamos na casa de Cornélio então. No versículo 30. No versículo 28. E quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajudar ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Diga glória a Deus. Olha o que Pedro aprendeu. Pedro já está rompendo os seus dogmas. Pedro falou, quando Pedro chegou na casa de Cornélio e falou assim: ó, vocês sabem que eu sou judeu e não é de comum do judeu se relacionar com outras pessoas de outra raça, outro povo. Mas Deus me mostrou que para ele não faz exceção de todas as pessoas são. E às vezes tem gente que quer se mostrar melhor do que a outra. Fala para a pessoa: você é farinha do meu amigo. É tudo da mesma mão, é tudo formado da mesma forma. Às vezes um barrinho sai mais escuro, o outro sai mais claro. Tem uns com as atualizações, e assim vai. Diga glória a Deus. Cada um do jeito que Deus quis, do jeito que Deus fez. Quem modifica é o Senhor. Aí no versículo 29, por isso, uma vez chamando, vim, sem vacilar. Pedro falou o quê? Vim sem? Por que ele está dizendo isso? Temor. Fala para a pessoa que fala assim: temente a Deus. Esse negócio de ficar insistindo com Deus não é bom não, viu gente? Fala para a pessoa que fala assim: é bom ouvir uma vez só. Ele fala duas, fala 3. Mas o certo é ouvir uma só vez. Deus não gosta de ficar repetindo a mesma coisa não. Deus está falando, e a pessoa está se fingindo de madeira. Esteja com os ouvidos atentos a ouvir a voz de quem? Do Senhor. Esteja com o ouvido atento a ouvir a voz de Deus. Nunca se desvie da voz do Senhor, porque Deus fala com o teu povo. Deus fala com a tua igreja. Às vezes nós que somos teimosos, às vezes nós que somos rebeldes, às vezes nós que somos pessoas difíceis, mas Deus está falando conosco todo santo dia. Naquele dia não vai haver desculpa: não, eu não sabia. Ei, não tem desculpa, eu te falei. Aleluia, Jesus. Eu não vacilei não, disse Pedro. Uma vez chamando, vim, sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Calma aí, Pedro. Deus te trouxe, mas nem você sabe por que você veio, Pedro? Não. A única questão que você tem que saber é que você só deve obedecer. O mais que vai fazer é o Senhor. Abraão não perguntou: Deus, para onde eu vou? Deus vai ter comida lá? Deus vai ter bebida lá? Deus vai ter roupa? Vai ter o quê? Não, só obedeça a voz de Deus. O meu justo viverá pelo quê? E o que é a fé? É a certeza. A fé é a certeza. O diabo quer jogar dúvida em você. Sabe quando é que o diabo joga dúvida? Quando você fica achando que não vai conseguir. Será? Ela está repreendido, será. Diga assim: está repreendido, será. Eu tenho certeza que a glória de Deus vai entrar na minha vida, vai entrar na minha casa. Diga: eu vivo para a glória de Deus. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagina que... Não, para. Eu vou ir sem vacilar. Eu vou ir sem vacilar. Não vacila não. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando minha casa, a hora 9 de oração. Ele não estava no templo, ele estava na casa dele. Aqui, ó. Estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedada em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora eu mandei chamar a ti. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Pode glorificar bem forte o nome de Jesus. Bem forte o nome de Jesus. Eita, que mistério. Meu Deus, eu já vou terminar já, depois a gente termina. Isso é muito grande. É muito grande. Quando o Cornélio fala: estamos prontos para ouvir tudo que o Senhor te mandar da parte do Senhor, isso é muito grande. Isso é muito forte. Porque uma das coisas que o crente tem que saber é que você não manda, você obedece. E às vezes a gente tem dificuldade de obedecer, a gente tem mais facilidade de querer achar que, mas não. Com Jesus ele manda e nós obedecemos.
O certo é você entrar dentro da igreja, botar o seu joelho no chão na cadeira e falar: Senhor, eu estou aqui para ouvir tudo que o Senhor tem para falar comigo. Eu vim nesse culto para te ouvir. O culto não é para nós receber, o culto é para nós oferecer. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para quem? Nós se reunimos para oferecer algo para quem? E nós estamos oferecendo o quê? Nosso corpo, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação. Aí Pedro continua. Então Pedro dizendo: reconheceis por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Reconheceis por verdade que Deus não faz. Pelo contrário, em qualquer nação, qualquer que teme e faz o que é justo, lhe é o quê? É aceitável. Em qualquer nação, Brasil, África, Angola, qualquer lugar, né? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Fala para a pessoa do teu lado, fala assim: nunca perca o temor. Nunca deixa de fazer o que lhe é aceitável. O que lhe é aceitável. O que Deus aceita? Você vai pegar um livro e vai escrever assim: o que Deus aceita. E vai colocar. Eu acho que um livro não vai dar conta. Nós somos guiados por mandamentos de Deus, por vontade de Deus. A Bíblia diz: procurar e compreender qual que é a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Procurar e compreender qual que é a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 36, já estou chegando ao término, ele diz assim: ó, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho de paz. Quando Pedro fala anunciando o evangelho de paz, ele está dizendo assim, anunciando as boas novas, e é algo de paz. Ele está dizendo para Cornélio: Cornélio, o que Deus está trazendo é algo que vai te gerar paz. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa que está perto, assim: o que Deus tem para a tua vida é paz. Por meio de quem que nós temos essa paz? Por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Fala: esse é o meu Senhor também. Levante as suas mãos e diga: Ele é o meu Senhor também. Aleluia. Aceita Jesus como seu único, suficiente e salvador da sua vida. Ele é o seu Senhor, Ele é o Senhor. Aí ele continua. Aleluia, Jesus. No versículo 43. Dele todos os profetas dão o quê? Testemunho. De que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba o quê? Remissão de pecados. Remissão de... Isso é algo, não perca essa chave agora, não perca isso agora. Por meio dele nós recebemos a remissão de pecados. Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de... A Bíblia diz em Hebreus que nós temos acesso ao Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus nós não temos acesso ao Pai. E após Pedro ministrar tudo isso, que finaliza no versículo 43, olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha o que acontece. No versículo 44 agora. Ainda Pedro falava essas coisas. E o que aconteceu? Aleluia. 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 Fala para a pessoa, o Espírito Santo desce na hora do louvor, o Espírito Santo desce na hora da palavra, o Espírito Santo desce quando você está na presença de Deus. Cornélio já era uma pessoa abençoada, mas agora ele é uma pessoa que tem o Espírito Santo. E aí continua, sobre todos os que estavam ouvindo a palavra, sobre todos os que estavam o quê? Ouvindo a palavra. Fala para a pessoa, se você que está ouvindo a palavra, você recebe o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Não queira viver sem o Espírito Santo. E os fiéis que era da circuncisão, significa que era quem? Os judeus. Os fiéis que eram judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom de quê? Do Espírito Santo. Pois ouvia falando em línguas. Aleluia. Pois ouvia falando o quê? Engrandecendo. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que assim, pois, como nós, receberam o Espírito Santo. Ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. E ali formou mais uma igreja abençoada na casa de Cornélio, como hoje também é abençoada a tua casa. Aleluia, Jesus. Pode glorificar ao Senhor. Pode glorificar a Jesus. Aleluia. Quem quer que isso aconteça lá? Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Só procure entender a palavra. Não precisa dificultar muitas coisas, não. Às vezes você está fazendo coisas desnecessárias. Às vezes você está indo onde não precisa.
Às vezes você está fazendo o que não tem necessidade. Às vezes você está procurando coisa que não tem sentido. Às vezes você está dando volta, que naquele povo de Israel lá no deserto, dando volta, enquanto Deus está dizendo para você só prega a minha palavra. Às vezes você está indo para um lado, está indo para o outro, está entrando nisso, está entrando naquilo, procurando isso, procurando aquilo. Você está fazendo uma bola de neve desnecessária. Você está preocupando mais com o exterior, por fora, do que o que dentro. Fala para a pessoa, assim, ó, só quero uma coisa, o Espírito, só isso. Fala assim, não perca o Espírito, não perca o Espírito. O salmista Davi falou, Senhor, tira tudo de mim, menos o teu Espírito. O Espírito de Deus desceu sobre eles, porque eles estavam ouvindo o quê? Quantas são as pessoas que dentro da igreja não conseguem ouvir a palavra? Por quê? Porque o diabo sabe que a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos... A minha palavra é o quê? A verdade. A única coisa que liberta, que restaura, que transforma, que cura, que batiza, é a palavra. Eu não quero, pastor Jeová, ser batizado sem palavra. Ah, mas tem um mistério, tem mover, tem manto. E aonde está a palavra? O Espírito Santo não vem contra a palavra. O Espírito Santo vem por causa da palavra. O que manifesta na nossa vida é a palavra. Se você está vendo que Cornélio era um homem temente, um homem piedoso, um homem que dava esmola, um homem que cuidava da sua casa, um homem que tinha disciplina, um homem responsável, isso significa que isso é agradável diante de quem? E Deus falou, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. O que está chegando nosso diante de Deus? Ajuntai o vosso tesouro aonde? Aonde o ladrão não rouba. Aonde o ladrão não rouba. Deus quer que nós colocamos os nossos olhos para o alto. Deus quer que nós olhamos para o céu. Olharei para o alto, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A igreja precisa aprender a olhar para o céu. A igreja precisa parar de ficar olhando para o apóstolo, para o bispo, parar de ficar olhando para o obreiro, parar de ficar olhando para membro, parar de ficar olhando para defeito. A igreja tem que ser uma casa de oração. Eu não vou responder pelo erro do irmão. Eu vou responder pelos meus erros. A salvação é algo o quê? Individual. Cada um será julgado segundo as suas obras. Abre no livro de Romanos para nós finalizar. Romanos. Fica de pé, toda a igreja. Romanos capítulo 16. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos lá? Na fé em nome de Jesus. Diz assim, no capítulo 16 de Romanos, versículo 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeis. Afastai-vos deles. Afastai-vos o quê? Deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio quê? Vocês estão lendo aí? O seu próprio ventre. Ele serve o seu próprio ventre. E como suaves palavras lisonjas, enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. O que Paulo está dizendo? Por isso me alegra a vosso respeito. E quero que sejam sábios para bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará o quê? Debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. E você que crê, glorifica o nome de Jesus bem forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Não existe crente sem doutrina. Não existe crente sem igreja. Eu posso ser um Cornélio que ora na minha casa, que tem comunhão na minha casa, mas Deus vai mandar um Pedro na minha vida. Porque Deus quer que eu seja uma igreja. Deus quer que eu seja uma igreja. Fala para a pessoa que vai falar assim, você é uma igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E sem você essa igreja está faltando alguma coisa. Sem você está faltando alguma coisa. Você é insubstituível no corpo de Cristo. Você tem uma finalidade muito grande de glorificar Deus nessa terra. Não existe corpo. Não tem como. Sem membros. Só existe corpo porque existem os membros que formam o corpo. Mas existe corpo sem um membro. E esse corpo pode andar sem um membro. Mas o membro não pode andar de forma, nem querer, nem imaginar. Existe finalidade de um membro sem um corpo? Tem como eu cortar esse braço aqui? Ele vai servir para quê lá fora? Não serve não para ninguém?
Vai colocar no robô do Elon Musk, que dá certo não? Dá certo não? Tem jeito. Fala para a pessoa, fala assim, ó, nós somos corpo de Cristo nessa terra. Levante as suas mãos aos céus e fala para Jesus, Senhor, eu quero estar sempre no corpo. Eu quero ser sempre membro desse corpo. Diga para Jesus, Senhor, eu quero que sempre esteja um Pedro na minha vida para falar a tua palavra para mim. Diga, meu Deus, eu quero que o Senhor venha me guiar. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Eu quero ser conduzido pela tua palavra. Eu quero ser doutrinado por ti. Eu quero ser ensinado por ti. Eu quero me afastar daquilo que me afasta de ti. Eu quero me afastar daqueles que não obedecem a tua palavra. Diga para Deus, Senhor, eu quero ser um servo fiel. Eu quero ser um servo, uma serva fiel. Diga para Jesus, Senhor, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo, como aquela casa de Cornélio que foi cheio da tua presença. Diga para Jesus, Senhor, hoje eu creio que na minha casa haverá temor de Deus. Hoje eu creio que na minha casa desceu o Espírito Santo. Hoje eu creio que na minha casa houve um destravar espiritual. Hoje eu creio que na minha família houve uma libertação. Hoje eu creio que há batismo na minha família. Hoje eu creio que há milagre na minha família. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, eu coloco a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Nós vamos sair daqui deste culto agora. Meu Pai, mas nós vamos sair daqui plenos do Espírito. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito. Nós vamos sair daqui cheios da presença. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, batiza esse homem, batiza essa mulher com o Espírito Santo aqui hoje. Le plan de canto e plefas, e pladarás, tereme de cantarás, le brui de